A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos ouvintes, irmãs ouvintes, passo por aqui neste momento para mais um momento da reflexão, da meditação da palavra de Deus. Você que me ouve, irmão ouvinte, eu quero ler aqui o livro de Salmo de número 23 e versículo 1 para que nós possamos meditar e refletir na palavra do Senhor. Salmo de número 23, versículo 1 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero partir deste momento, deste salmo que foi escrito por Davi que foi um rei chamado, segundo a vontade de Deus, aquele que foi constituído como segundo o coração de Deus, um homem muito valente. Davi foi um homem de muitas vitórias. Posso dizer que o rei mais próspero e o rei mais conhecido em Israel. Um homem que até nos dias de Jesus, ele foi mencionado. Quando alguém olhava para Jesus, dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu olho para um ministério muito próximo. Eu olho para um homem que o Senhor Deus mesmo vai chamar de segundo o coração. E eu quero, neste momento, refletir, meditar com você, irmãos ouvintes, irmãs ouvintes, o que fez Deus olhar para Davi, o que fez Deus chamar Davi, o que fez Deus, mesmo sabendo um dia da sua dificuldade ou da sua falha, o que fez Deus chamar Davi, o que fez Deus separar Davi, o que fez Deus confiar em Davi para um grande ministério como foi o de Davi. E eu quero neste momento refletir e entender o porquê Deus deu tanta vitória, o porquê Deus honrou tanto Davi sobre o povo de Israel. Davi que reinou em Israel quase ou 40 anos. E o segredo está, ouvintes da reflexão da palavra, é em colocar o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Davi entendeu a sua total dependência a Deus. Davi vai se colocar, ele como rei, neste momento deste salmo, ele vai se colocar em lugar de ovelha. Ovelha é aquele ou aquela que depende de uma voz, de quem o guia, de quem o direciona. Não é ele que decide, não é ele que diz para onde vai, ele é aquele que obedece, ele é aquele que ouve a voz do seu pastor, e o seu pastor vai dizer: é para cá. E quando o seu pastor dá direção, ele ouve, ele vai dizer: Senhor, Senhor, Tu és o meu pastor e eu sou a sua ovelha. Aqui está o segredo da meditação da palavra do Senhor. Quando Davi chama o Senhor de pastor, ele se coloca em lugar de ovelha, ou seja, eu sou dependente de uma voz. Eu sou direcionado por alguém que é superior a mim. E toda vez que eu coloco a minha confiança no meu pastor, toda vez que eu ouço esta voz que vem do alto, esta voz que vem de Jesus, eu tenho uma certeza de que nada me faltará, que a providência chegará. Por mais que o urso ou que o leão é mais forte do que eu, por mais que o gigante é maior, eu sei que não me faltará força, não me faltará atitude. Eu sei que o Espírito Santo de Deus vai apoderar de mim e este gigante vai cair por terra. Este urso não será mais urso da minha vida e esse leão não será maior do que a minha fé. Eu consigo neste momento entender, ouvinte, entenda também o segredo de uma vida próspera. O segredo de uma vida como foi a de Davi é realmente se colocar no lugar de dependente, totalmente dependente de Deus. Saber que as nossas forças não é nossa, saber que as nossas forças vêm de Deus. Que nós possamos, através desta reflexão, entender que nós precisamos se posicionar como ovelha. Ovelha não anda segundo a sua vontade,
Ovelha não anda segundo o seu coração, mas ovelha anda segundo o propósito de Deus. E quando a ovelha conhece e ouve a voz do seu pastor, tudo aquilo que o seu pastor tem preparado para ela vai ser realizado, vai ser alcançado, porque o pastor, o nosso pastor, Jesus Cristo, ele tem neste dia o prazer de direcionar a cada um de nós, ouvinte da palavra do Senhor. Saiba que se nós colocarmos o Senhor como centro da nossa vida, como pastor das nossas vidas, com certeza o Senhor Deus nos conduzirá a um caminho perfeito. Pode ter certeza que as nossas famílias serão uma bênção, porque o Senhor Jesus é o nosso pastor. Os nossos casamentos serão uma bênção, a nossa vida ministerial será uma bênção, a nossa vida financeira será uma bênção. O Senhor Deus, ele tem o zelo de cuidar de cada uma das suas ovelhas. Um caminho perfeito o Senhor Deus tem para nós, e o segredo da nossa vitória, assim como foi a vitória de Davi, é nos colocarmos como ovelha, dependente totalmente de Deus, e que realmente nós venhamos ouvir a voz do Senhor, para que nós possamos alcançar a graça, assim como Davi alcançou nos seus dias, nos dias de hoje, na minha vida e na sua vida, irmãos ouvintes da palavra do Senhor. Irmãos, eu quero também aproveitar este momento e fazer uma pequena oração com você, para que o Senhor Deus possa nos dar um coração segundo o coração de Davi. A palavra do Senhor vai dizer que Deus comparou Davi como seu segundo coração. E aí está o segredo. Davi era ovelha, Davi era dependente de Deus. Até mesmo quando pecou, Davi se voltou a Deus, não é verdade? Arrependido e pedido a Deus para que não lançasse fora da sua presença, não é verdade? Para que Deus pudesse renovar o seu coração, que pudesse entregar para ele um coração reto, um coração puro. Então seja dependente, seja ovelha como Davi foi. Deixe o Senhor Deus, deixe Jesus ser o seu pastor no dia de hoje, na sua vida, e tu verás que as portas serão abertas. Tu irás compreender aquilo que o Senhor Deus tem para ti. Os gigantes cairão por terra e a vitória de Deus chegará na sua vida. E isto a palavra do Senhor está dizendo para nós. Mas oremos a nós, oremos a Cristo neste momento, oremos a Deus, e eu tenho certeza que Deus irá nos visitar nesta meditação, nesta oração da palavra do Senhor. Você, irmão ouvinte, que pode fechar os teus olhos, fecha os teus olhos por um instante, que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, cada um, Deus, que aqui passa, Senhor, que ouve, Deus, esta simples, humilde oração, papai. Nós se colocamos, Senhor, meu Deus, como ovelha, assim como Davi, papai. Nós se colocamos diante de ti, papai, como dependente, como ovelha, que precisa, pai, iremos ouvir a sua voz, para que o Senhor possa, pai, nos conduzir, que o Senhor possa, pai, nos fortalecer, papai, neste momento, Deus, de oração. Pai, nos dá estratégia, pai, nos dá estrutura, nos conduz segundo, Deus, as tuas escrituras, pai. Nos prepara, pai, para que nós possamos vencer os ursos, pai, das nossas vidas, os leões que têm se levantado, Deus, os gigantes, Deus, que têm se levantado, os grandes exércitos, Senhor, meu Deus, dos lugares espirituais, Senhor, que têm se levantado, Deus, contra nós. Pois a tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, Deus, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os principados, Senhor, meu Deus, dos infernos. Senhor, meu Deus, eu quero, pai, neste momento, Deus, clamar a ti, Senhor. Nós precisamos reter de ti, Senhor, meu Deus, a tua presença. Nós se colocamos, Deus, em lugar de ovelha, Senhor, dependente, Deus, da tua voz, da tua palavra, da presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, pai, nos guiar, nos direcionar para a grande vitória, para a salvação, papai, das nossas almas, para as nossas curas, para os refrigérios, Senhor, meu Deus, dos nossos dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entrega, Senhor, meu Deus, a vitória para cada um dos teus ouvintes, Pai, que nesta hora tem se colocado, Senhor, meu Deus, papai querido, em lugar de ovelha, tem entendido que o Senhor, papai, é o nosso pastor, Senhor, e se nós cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará neste momento, Senhor. Providência chegará nas nossas vidas, Senhor, é o que nós cremos, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos ouvintes
da reflexão da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, um ótimo momento, um ótimo dia, um abraço, que Deus te abençoe, do apóstolo Márcio de Paula. Até mais.